Boa noite. Caiu aqui, pessoal, voltando. Boa noite. Você que está aí no Instagram. Esse vídeo também vai para o Instagram. Deixa eu verificar aqui. Tá ok. Então vamos lá, pessoal. Caiu aqui, voltou a live. Bom, boa noite. Na live de hoje eu vou estar mais uma live. Vou estar comentando aí, trazer algumas informações importantes. E até coloquei o tema. Pode ser que depois eu até acrescente mais aqui o tema, né? Mais um grande evento, e a agenda continua. E a agenda não para, né? Muitas coisas estão acontecendo. Eu me refiro à agenda porque realmente muitas coisas estão acontecendo, faz parte da agenda. Então eu vou trazer aqui algumas informações importantes. Então agora vamos ter aí uma Copa do Mundo e realmente a maioria está focada nisso, nos seus respectivos países, no Brasil também. Tivemos aí alguns eventos relacionados à agenda a aliens, ou seja, a OVNIs, e depois que o governo americano disponibilizou aí a primeira e a segunda leva de materiais, de arquivos, parece que é 222 documentos e 50 vídeos. Mas no entanto o Pentágono, né, a maioria do Pentágono não encontrou evidências de que sejam aliens, embora tenha aqueles grupos que já defendem, que acreditam, né? Embora definiram também como algo estranho, e é verdade. Quem não viu e for ver os materiais, realmente tem alguns OVNIs que são tanto estranhos. E eu, como tenho comentado também, dei minha opinião concernente a tecnologias que existem do homem também, e que também existem alguns, e também que existe influência também sobrenatural. Eu continuo com essa mesma opinião. Então você que está chegando aí, realmente quer estar a par dos assuntos, fique aí, e vale a pena, porque realmente são assuntos importantes. Então, pessoal, vai ter a Copa do Mundo e há muitas especulações, né, sobre, eu vou estar comentando a seguir, mas também estão comentando também sobre essa questão de patógenos, né? Embora nós tivemos aí o hantavírus que foi cometido no navio, que um tipo de hantavírus aí potente, que foi transmitido de pessoa para pessoa, e muitos que estão despertos sabem que não é normal, porque é adquirido de rato, né? Esse é o hantavírus palmeira, parece que o contágio foi de humano para humano, toque, suor, através de saliva, fluidos, ar também, né? O contato assim flui também através de partículas, e depois ficou ali, se manteve ali. Muitos estavam comentando que poderia já ser o início de uma pandemia, embora realmente assustou. Até os órgãos da OMS estavam de olho nisso. E na Argentina nós tivemos aí em 2025, no final de 2025 aí, febre hemorrágica, e agora em 2026 se intensificou o hantavírus, adquirido aí de fezes de ratos, porque agora com o período de chuva, então acometeu muito, porque esses animais ficam também na parte agrícola, então resíduos, mordidas, fluidos, e também o próprio excremento desses ratos. E aí realmente estão aí tomando medidas, cautelas, porque ficou intenso, né, nessa situação lá.
E também na República do Congo também apareceu lá de forma intensa também uma nova cepa, uma outra cepa rara de ebola, de febre de ebola, né? Que depois chegou também a Uganda, isso mesmo. E a OMS caracterizou como, vamos dizer assim, uma emergência, um estado de emergência, porque intensificou muito. E isso nos chamou tanta atenção, com certeza. Muitas coisas acontecendo e esses patógenos aí, inclusive essa febre, essa ebola veio com uma intensidade lá, uma cepa diferente. Então lá na Copa do Mundo, pessoal, vamos dizer assim, um sistema americano chamado, deixa eu me lembrar aqui, chamado NSPS, isso mesmo, NSPS, que é uma agência americana que realmente um sistema americano que opera e vai operar no que tange ao monitoramento e supervisão de riscos de patógenos. Até porque vai haver ali realmente, vamos dizer assim, muitas pessoas vão estar, massa grande de pessoas que vão estar ali reunidas, vão estar aglomeradas, reunidas, e isso realmente, se tiver patógenos, se tiver algo assim, obviamente pode trazer um sério risco. E há muitas especulações se realmente vai haver essa propagação, se ali vai ser uma nova pandemia, porque essa pandemia do Covid impactou muito, foi algo repentino, foi algo premeditado, até comentei nas lives anteriores, não foi normal, e já comentaram sobre que a outra seria pior, então realmente tem uma conspiração envolvida nisso tudo, até comentei nas lives anteriores. E agora o que chama atenção são esses dois patógenos, né? Então também esse Hantavírus palmeira, que passa de pessoa para pessoa, se manteve ali, mas eles estão supervisionando, né? Porque agora, afinal de contas, a Copa do Mundo, onde vai estar reunido as pessoas em massa, aumenta ali os riscos. Então realmente eles estão fazendo essa supervisão, vão estar essa NSSP, que é um sistema americano que vai estar ali supervisionando ali sobre eventuais riscos, ou administrar para ver se pode surgir ali riscos de patógenos, né? Patógenos que pode ser de vários patógenos, incluindo até esse hantavírus, ou se tiver os outros também. Isso é um tanto sério, né, pessoal? Porque realmente a Copa do Mundo é um evento ali onde vai estar um grande acúmulo ali, massa de pessoas, né? E esse sistema vai estar atuando, vai começar a atuar já, NSPS, e isso chama muita atenção. Nós tivemos ali em 2014, 2016, na África do Central, a ebola. E agora, né, ele veio com muita intensidade aí na República do Congo, e também foi para Uganda com uma outra cepa. Não podemos esquecer também que teve o laboratório ali de nível 3 da Unicamp, lá em Campinas, teve uns patógenos que foram roubados, né, por até uma funcionária que trabalhava ali na parte de engenharia de setor de alimento,
E obviamente também tinha essa pesquisa aí com patógenos. E aí ela roubou esse vírus, ela é argentina. E aí ela foi presa, depois soltaram ela e estão analisando que tipo de patógeno é esse. E soltaram ela. Isso ocorreu em 2026, né, pessoal? Isso chama tanta atenção. E ela é argentina. Se eu me lembrar o nome dela, eu falo pra vocês. Acho que me lembrar o nome dela aqui. Trabalhava na engenharia de alimentos. Deixa eu me lembrar o nome dela aqui. Enfim, era uma pesquisadora, né? Então, pessoal, é um tanto estranho isso. Há muitas especulações em meio a isso. E eu também vou estar comentando também sobre outras especulações. Estão comentando. Então o evento vai ter esse grande evento, mas por um lado a agenda vai continuar. Que agenda é essa? A agenda de pequenos grupos que estão por detrás do cenário, né? Do cenário geopolítico, de todo esse palco que está sendo preparado. Então eu vejo que a distração ela continua e ela vai continuar. E no período de grande distração, que o sistema aproveita para quê? Para começar com seus projetos, para empenhar ali as suas metas de acordo com o que eles esperam. Essa é a grande realidade. Então, são vários eventos de distrações que nós temos no mundo, e enquanto isso o palco continua sendo preparado. Essa é a realidade. E isso, no meu ver, é um tanto sério, né? No meu ver, é um tanto sério porque a gente tem agora episódios aí de alguns surgimentos aí, materiais aliens, e agora um outro filme também, o filme do Steven Spielberg, que vai estar mostrando ali, inclusive ele informou que vai estar mostrando ali na ficção, trazendo ali alguns acontecimentos ali com base na realidade. Nós tivemos aí a Operação Prato, nós tivemos aí do ET de Varginha, que na minha opinião teve influência aí de pessoas dos Estados Unidos que vieram, né, para poder fazer essas pesquisas, que eu vejo também com a questão espiritual envolvida. Na Prato ali uma família, né, uma mulher presenciou ali uns movimentos de ser estranho. E para os ufólogos aí realmente aumentando aí, tá cada vez mais ali a pesquisa dos ufólogos, mas os ufólogos estão aí também correndo atrás de informações, porque realmente é um assunto em evidência, através de alguns acontecimentos, né, depois também dessa disponibilização de leva de materiais. E inclusive, me lembrando aqui, o caso da Argentina que eu mencionei foi em junho de 2026, que foi 101 vamos dizer assim, 101 casos, né? E nós tivemos 32 mortes, isso mesmo. É um detalhe importante que eu acabei aqui me lembrando e trazendo. De 101 casos agora, 32 mortes. Estão supervisionando lá, estão tomando medida de segurança com relação à limpeza de locais, né? Porque se trata de um hantavírus proveniente de rato. Ao contrário desse hantavírus palmeira, que foi proveniente um contágio, que eu não vejo normal esse tipo de patógeno, né? Assim como também no ebola da África, que também veio de uma forma muito diferente, sabe? Bom, pessoal, deixa eu verificar como é que está o volume aqui. Se o volume não estiver legal aqui, espera um momento. O volume está ok. Bom, você que está chegando aí agora, boa noite. É um assunto importantíssimo. E eu estou aqui dando ainda vou comentar mais algumas coisas importantes, né, sobre isso tudo.
E também vou comentar também sobre essa situação ainda dos aliens, OVNIs, né? E da minha opinião. Então, pessoal, o processo de extração ele está progressivamente acontecendo porque tem uma agenda em curso. Nós temos uma agenda em curso. E é importante salientar isto porque se você for basear nos fatos que estão acontecendo, realmente estão acontecendo muitas coisas que não são normais. Tem algo chamando muita atenção. Não precisa você ser um grande pesquisador ou pesquisar muito para você entender, mas se você correr atrás, você vai juntar os fatos que realmente estão concernentes ali, fazendo parte de uma agenda, né? Então é importante salientar isso, tá? Eu tenho que me lembrar também aqui, que eu quero colocar direitinho um detalhe dessa questão dos patógenos, né? Que parece que esse vírus me lembrar o nome dele, dessa cepa de vírus de patógeno, né, de ebola que está cometendo a Uganda, né? Esqueci do Congo, Uganda. Me lembrar aqui o nome, parece que é Bundibugyo, uma cepa rara desse patógeno. Isso. E 635 casos. 635 casos e 127 mortes. E a OMS declarou estado de emergência. Então, por um lado, nós temos aí no mundo acontecendo uma distração, mas por outro, alguns eventos sérios que estão cometendo alguns países, mas também, somado a isso, nós tivemos aí guerras, que ocorreu recentemente em Israel, Estados Unidos e o Irã. Nós estamos também presenciando aí que, de fato, o que está acontecendo é uma jogada dentro do cenário geopolítico, onde você vê, se é uma ideia, o que está sendo investido na Copa do Mundo, países que está investindo em massa, México, Bank of America dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Está investindo em massa também na Copa. E a Arábia Saudita apoia o Irã. E no meu ver, existe também uma influência no que tange a questão política e econômica desses respectivos países, né? O cenário geopolítico é uma jogada, pessoal, então envolve isso também, engloba isso. E nós temos recentemente aí, se atualizando essa questão do que tange a elementos que compõem a economia e o controle da mesma, temos como base o petróleo, que o petróleo, ele realmente, agora, pelo controle dos Estados Unidos, né, em relação ao Estreito de Hormuz, ele tem como base ali, fortalecendo ali o controle econômico dos Estados Unidos em relação a certos países. Então ele avança nesse aspecto e implementando ali um modelo político de acordo com os Estados Unidos quer, por exemplo, no Brasil, obviamente vai ter parcerias, né, e vai servir também de estratégias para então esse desenvolvimento aí de acordo com aos status dos Estados Unidos. Como eu me refiro ao status, me refiro à questão econômica americana, eu me refiro à soberania, uma vez que o campo militar dos Estados Unidos está sendo muito importante, é bem aprimorado, estão investindo cada vez mais. O campo de inteligência artificial, tecnologia, que tem muito a ver com o campo militar e tem a ver com a economia. E para manter isto, os elementos que vão manter e compor isso são também tanto os recursos de fontes econômicas que os Estados Unidos está investindo por domínio em termos de controle econômico através do petróleo, e eu vejo também essa questão do que tange as terras raras, que a China ela também tem muitas terras raras, só que ela estava no Brasil já adquirindo, ocupando terras raras, sendo que os Estados Unidos agora, ao adentrar, a tentar negociar com o Brasil, e tem outras estratégias também, né? Seria através desse acordo com as terras raras para manter ali
os seus data centers, para manter ali a estrutura de desenvolvimento dos seus data centers, que é crucial, né? Carros tecnológicos, elementos espaciais como foguete, e principalmente também em sistemas ali de circuito, bateria, e principalmente também os data centers. Então é crucial, porque aí vai fortalecer cada vez mais o campo militar. Então ele avança nisso, impedindo que a China venha então a trazer esse, vamos dizer assim, esse avanço, porque a China, ela Xpeng, parece que 1 milhão de humanoides Xpeng espera até 2030. Já a Tesla, né, espera ali até 2026 desenvolver ali milhares desses, vamos dizer assim, dos humanoides, né? A China está avançando muito. Parece que é Optimus, que a Tesla também está querendo produzir. E a China está querendo cada vez mais trazer em massa 1 milhão desses Xpeng, que isso é mais barato, mais em conta para eles, né? Então eles trabalham bem nessa estratégia aí, barateando, sendo mais assim, economicamente aí, vamos dizer assim, mais flexível. E só que a China precisa cada vez mais da sua manutenção de elementos que vão fortalecer nesse papel. E a China está metida no Brasil não só na questão política, não só em estratégias territoriais de empresas, né, trazendo esses modelos aí, empresas de modelo desses carros aí, com sistemas de bateria elétricos. A BYD, essa que é a BYD. E nessa questão do que tange também, que eu já me falei no outra live, volto a falar, que tem tudo um monitoramento, tem toda uma estratégia também, que o Brasil é monitorado sim, vamos entrar nessa realidade, ele é monitorado, não é de hoje que o Brasil é monitorado. Então, enquanto isso, os Estados Unidos, nessa questão terra rara também que a China está, e os Estados Unidos está o quê? Também está querendo avançar cada vez mais essa estratégia envolvendo petróleo e terra rara para poder manter ali o seu investimento econômico militar, para poder não deixar que a China passe, né? Mesmo que tenha parceria em alguma coisa, né, nessas a guerra do Irã, a China ajudou o Irã, mas depois não quis se meter, porque até a terceira guerra não surgiu porque a China nem a Rússia quis se meter, tão pouco também a Coreia do Norte. Então foi algo progressivo para futuramente uma guerra desse aspecto, né? Vamos salientar isso. Então, realmente, o mundo está passando hoje por uma modificação da estrutura geopolítica, pessoal, porque tudo é um jogo de interesse. Tudo é um jogo de interesse, e nós sabemos que os Estados Unidos têm a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Então, a todo custo, manter sempre sua soberania, seu imperialismo, para poder ter os acordos com certos países que vão apoiar, e ali ser estratégico também para sua manutenção, e ter esses acordos também, né? Então os Estados Unidos está começando agora a entrar no Brasil, primeiro na questão política, depois estratégia na economia no âmbito de taxas, e depois algo bem cirúrgico no que tange também, assim como países da América Latina, essa questão do terrorismo. Mas assim, por mais que nesse cenário venha a querer mudar essa estrutura, pessoal, é uma jogada, né? A geopolítica é uma jogada. Lembra que eu mencionei nisso? Eu também mencionei que eu admiro o país que mantém a sua soberania, que não precisa ser um comunista, não precisa ser comunista, não precisa ser como o Irã, impedir as pessoas de manifestar sua liberdade e aí massacrar e matar essas pessoas. Não, mas um país que mantém a sua soberania no que tange a dar liberdade às pessoas, embora a gente está com liberdade assim por um tempo determinado, né? Porque eu acredito nessa tecnocracia futura, por aquelas mentalidades que estão encabeçando essa tecnologia para esse propósito, tá? Mas eu vejo que os Estados Unidos mantém a sua soberania, dando aos cidadãos essa liberdade, entre aspas, né? Porque nós tivemos aí o evento do World Trade Center em 2001, que realmente foi algo assim que chocou, e que poucos ainda sabem que aquilo ali foi premeditado por cima do próprio governo na época, né? Mas aquilo ali foi um catalisador
para depois ocorrer ali um ataque ali no Iraque, fazer toda aquela manipulação, toda uma estratégia de jogada, visando os interesses particulares na época, e também nessa questão do controle do cidadão, né? Começaram a aumentar, a pôr em prática ali todo esse controle do cidadão. Então foi um evento catalisador e foi também uma mudança nesta estrutura, algo proposital. E o cenário é esse. Então, o que nós temos para hoje é um pouco de liberdade em alguns países, embora a China, praticamente as pessoas ficam vigiadas 24 horas. O Irã, agora, quando aconteceu isso, o pessoal já estava aguentando mais esse regime diabólico. Na Coreia do Norte também, que é isolado. Mas, agora aqui no Brasil eles querem controlar as redes. Então nós sabemos que a liberdade que nós temos hoje, ela, até quando ela vai durar? Eu tenho sempre comentado isso, né, pessoal? Sempre tenho comentado isso. Então esse evento de amanhã, realmente, há muitas especulações de que possa haver algo pode acontecer. Outros estão falando sobre questões alien, influência alien, de OVNIs, ou de pandemia, etc. Mas assim, vamos estar acordados, vamos enxergar além do nossa capacidade física, mas metaforicamente, no entendimento, sabendo que a distração, ela vai impedir as pessoas de enxergar ali eventos que vão ser eventos importantes para poder ela entender, ela definir sobre possíveis acontecimentos futuros. Então, no momento que você sabe que está havendo ali uma manipulação dentro de um processo de controle de nações e pessoas, obviamente no futuro vai haver essa tecnocracia, porque tem aqueles que estão querendo isso, estão querendo implementar isso. Você tem uma ideia, a Revolução 4.0 está próxima, embora já tenha alguns setores de trabalho aí que estão automatizando, estão impedindo ali, estão substituindo empregos humanos, ela vai chegar, vamos botar aí, comentam até de 2040, né? Eu não acredito que vamos avançar muito até lá do jeito que o mundo está acontecendo com o mundo. As profecias estão se cumprindo a cada dia, né? Então vamos estar de olho aí em Israel, que é a bússola profética, porque eles estão querendo a todo custo construir o terceiro templo, tem essa meta, e depois do terceiro templo vai haver, obviamente, antes ou na construção ali, esse acordo de paz, o anticristo vai assumir ali, e toda essa questão tecnológica de controle vai fazer parte do cidadão. Então Israel é a bússola, tá? Os acontecimentos. E eu reparo também os outros acontecimentos aí na geopolítica, né? Que vão estar modelando todo as ações aí, que vão estar correspondentes a esse cenário de controle. Tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que, no princípio, você passa a saber disso, você vê que não vale a pena só entregar totalmente distração. Você distrair, assim, você tem o seu lazer, mas você está ciente de tais eventos ali que você tem que estar percebendo, tem que estar analisando. É uma estratégia que você tem, né, de percepção, de analisar. E o cenário hoje é esse, pessoal. O cenário hoje é esse. Então, estão comentando também essa questão de aliens. Isso ainda, na minha opinião, vai aparecer mais sinais, mais OVNIs, né? As pessoas estão presas em muitas narrativas, muitas estão deixando seu questionamento de lado, estão deixando de querer realmente reparar elementos ali, fatores que podem estar fazendo ela enxergar algo totalmente diferente. E então, nesses acontecimentos vai haver tecnologias até de humanos, na minha opinião, e vai haver mais influências espirituais.
tá? Porque quando os anjos caídos vieram para uma missão de Deus, mas eles mudaram isso e copularam com as mulheres, nasceram gigantes. Mas eles vieram para essa missão, já ensinaram muitas coisas ao homem, às mulheres, ao homem. Não vou colocar gênero, né? Tanto como mulher. Ensinaram. E isso foi passado, né? Geração em geração. Embora ali, quando eles copularam com as mulheres, ocorreu ali uma modificação na estrutura do DNA. Uma alteração, sim. Mas eu não vejo isso como padrão. Como todo mundo tem seu DNA alterado. Porque Deus, ele criou o DNA, ele trouxe toda essa estrutura fisiológica ali perfeita no nosso corpo, né? E nossa capacidade intelectual, embora hoje muito se envolve aí com elementos que vêm alterar o DNA, como eu já mencionei outrora, como substâncias aí picadas, com tecnologia de mRNA, certos alimentos, certas influências ali substanciais, químicas, somente tecnologia de mRNA. Mas embora muitos passaram por isso, não tem seu DNA todo modificado. Para você ver como é que realmente é algo extraordinário o nosso genoma, tá? Mas eu vejo que interferências no nosso DNA em determinados influências, como por exemplo elementos ali de vibrações. Nós temos ali hoje a poluição eletromagnética, que ela sim, ela traz uma interferência mudando o psíquico da pessoa, o organismo, somente a mente, porque você absorve a mente, né? São frequências, já fizeram estudos com água, ela mudando a água de acordo com as frequências, as moléculas da água, tá? Isso acontece no nosso organismo. Nós temos as frequências boas e ruins. Nós temos até músicas frequenciais com baixo hertz, que é abaixo de 400 e poucos hertz, que essas frequências, elas são maléficas e são submetidas de propósito. Então tem músicas de uma frequência negativa para a nossa mente, como tem músicas de boa frequência para a nossa mente. A partir do princípio que você entende de pesquisa sobre frequência, hoje a poluição eletromagnética, pessoal, alguns anos atrás eu já gravei a live e eu falei que a poluição eletromagnética, principalmente da 5G, que é totalmente superior, 100 vezes mais potente do que a 4, ela com certeza ela tem um estímulo negativo no nosso organismo. Por quê? Porque o ser humano hoje ele está vivendo numa cidade. Ele está passando por um processo de convivência artificial. Entende? Está passando por esse processo de convivência artificial. Deus não preparou o homem para viver numa cidade e viver sobre uma totalmente desequilíbrio, desarmonia de frequência, de viver numa poluição. Tá? Então esse não é o nosso gênio, não é. Por quê? Porque esse desequilíbrio frequencial, isso traz transtornos psíquicos. E você sabe que muitas pessoas hoje, por vários outros fatores, elas estão cada vez mais com irritabilidade. Os homens estão com testosterona abaixo. Estão tendo problemas ali de saúde severos. Jovens estão tendo problemas até de infarto, mas jovens, hein? E outras patologias, câncer. Por quê? Porque são vários elementos que vão estar ali colaborando para isso, como fatores alimentares, alimentos industrializados. O estresse hoje é severo. Elementos ali que propositalmente são submetidos, que isso causa danos. Nós temos aí no ar os rastros químicos, né? Pessoas que acham que a gente é teórica de conspiração. Hoje você observa que vários outros fatores que nós falávamos há muitos anos atrás e outros mais já está acontecendo hoje. Então nós temos ali os rastros químicos,
nós temos alguns alimentos geneticamente modificados, nós temos o flúor na água. O flúor, pessoal, quando a pessoa ingere ele em determinada quantidade, ele pode afetar a glândula pineal, ele pode calcificar órgãos, tá? O flúor, ingerindo o flúor, ele não é bom para a saúde. Então nós temos ali também as pessoas que ela desequilibra toda essa disbiose, o equilíbrio intestinal, ela começa a desequilibrar, causando uma disbiose. E isso aqui, o intestino é o segundo cérebro, isso mexe com a mente. E mais outros fatores que estão colaborando para as pessoas passar por esse processo, né? Porque as pessoas estão perdendo também cada vez mais a paciência, estão mais nervosas porque elas estão determinados nutrientes que estão em falta e vitaminas para o cérebro. Então isso é muito sério, muito sério. Inclusive muitas pessoas estão deixando gorduras boas de lado, o cérebro é muito de gordura, tem todo esse funcionamento aí importante, quer dizer, é importante para o cérebro, né? Então estão vários fatores. Então as pessoas hoje elas estão sobrevivendo, porque hoje o impacto é muito grande concernente a tudo isso aí que está havendo, tá? E estão deixando de buscar, muitos estão se cuidando, mas outros ainda estão deixando a desejar com relação a isso. Então o assunto é muito importante, porque muitas outras coisas concernentes à agenda irão continuar a acontecer. Exatamente. Muitas outras coisas vão continuar concernentes aí essa agenda de controle, porque eles não querem que as pessoas enxergam ali a realidade, eles querem que as pessoas fiquem cada vez mais idiotizadas e imbecilizadas para poder perder ali a sua capacidade de descobrir ali, através de fatores ali, né, ou de informações que está por trás desse cenário. Bom, pessoal, então parece que a live, eu vou finalizar a live. Vamos estar atentos, não vamos nos permitir que as narrativas venham nos dominar, vamos manter o nosso questionamento, porque afinal de contas o questionamento é essencial, é importante, tá? Para que nós venhamos a perceber realmente o que pode estar por trás disso. Tá, muitas especulações, teorias aí, isso é importante para a gente correr atrás, ela nos permite isso, e vale a pena, para você não ficar estacionado, porque o processo de idiotização e imbecilização é constante, e isso faz parte para que a pessoa não consiga avançar no seu entendimento concernente a isto, tá? E eu creio que eu já comentei as informações que eu queria. Então vamos observar, analisar, refletir. E o objetivo aqui não é causar nenhum alarmismo, o objetivo aqui é trazer as informações, as minhas opiniões, como todo mundo tem o direito de dar, mas opiniões com base em fatos, que nós podemos observar e extrair do mesmo. Então, valeu, até a próxima live. Parece que não quer finalizar aqui, né? Ok, 39 minutos aqui de live. Parece que travou.